Olá, tudo bem? Meu nome é Sandra Amália de Almeida Rodrigues. Sou psicóloga clínica e atuo na abordagem sistêmica. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema tão importante, mas tão difícil para algumas pessoas, que é o medo de dirigir. Trabalho em equipe na Clínica Psique. Esta clínica fica na Avenida Getúlio Vargas, 3620, no bairro Água Verde, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Atendo de forma individual, casal e famílias. O tema proposto para hoje é o medo de dirigir. E eu questiono vocês: será que a família pode ter alguma coisa a ver com isso? Será que a família pode ajudar? Vamos fazendo uma reflexão no decorrer desse diálogo. Nesta abordagem, o medo é visto como um sintoma, mas existem outros pontos de vista e conceitos relevantes sobre o assunto que não serão abordados nesse momento no contexto familiar aqui proposto. Vou falar sobre algumas hipóteses para poder explicar um pouco desse sintoma, porque cada família tem seu padrão e cada interação, terapeuta-família ou terapeuta-casal ou individual, revela alguns aspectos a serem trabalhados na sessão. No casamento, marido e mulher trazem uma história que vem de sua família de origem. Sim, os avós, os bisavós. E agora vou pegar um pouquinho no pé das mulheres, ok? De que forma esses familiares valorizavam a independência feminina? Esta família atual está realmente apoiando seu familiar a dirigir neste momento? Como está de fato apresentado este apoio? São questões que irei trazendo ao longo desta discussão. Voltando ao casal. Estes trazem então uma forma de ver o mundo que vai ser compartilhado por ambos nesta união. Eles vão construir seu padrão de convivência. Juntos, vão influenciar no comportamento e maneira de pensar de seus filhos. Dentro dessa abordagem, me refiro à família como um sistema, onde um influencia o outro e é por este influenciado. O meu olhar na entrevista e na terapia é circular, não é linear. Estou sempre atenta às interações da família. No primeiro contato, que geralmente é telefônico, depois de algumas perguntas, sugiro atender a família toda, enfatizando a curiosidade sobre a situação. Quer dizer, seria bom todos da família saberem do que se trata o assunto. A ideia é de que não existe um culpado, todos na família são responsáveis, mas isso vem com um pouco mais de tempo. O medo pode entrar com uma reclamação de um dos familiares. Alguém liga pedindo atendimento. Isso pode ser uma evidência de que tem alguma coisa a mais nesta família do que simplesmente o medo de enfrentar o volante da vida. Sendo um sintoma, quais seriam realmente os problemas que essa família estaria enfrentando? É nesse momento que se evidencia a crise no sistema, um desequilíbrio. Vejo as crises familiares como algo positivo dentro do sistema. Positivo porque nesse momento a família vai ter que fazer alguma coisa. A situação fica muito difícil. Afinal, as famílias passam por mudança no decorrer de suas fases. As fases na família são famílias com bebês, famílias com crianças, famílias com adolescentes, famílias com filhos adultos e a fase da idade madura, que são os idosos. Uma coisa que podia ser boa numa época da vida familiar pode não ser mais. E algumas vezes a família pode estar insistindo numa forma fixa de viver que não se encaixa mais nesse momento atual, porque as coisas mudam e as prioridades acompanham o processo. E disso surgem também alguns sintomas. Mas vamos colocar o tema medo de dirigir. Quando a família se depara com esse medo,
qual pode ser o significado deste sintoma. Temos que tentar entender que algumas vezes o fato da pessoa não dirigir, isto é, não poder entrar no carro e se locomover por si próprio, pode ser bem-vindo no sistema. Parece estranho, não é? A família faz isso sem perceber. Podem usar a situação às custas da individualidade de um e da dependência de outro. Alguém depende de alguém na família? Para quê? Quem não está fazendo o seu papel? Quem pode estar fazendo as coisas demais? Como está o desenvolvimento de cada um nesse sistema? Pensemos um pouco. O que ganha a pessoa que não assume as suas responsabilidades? Quem pode estar fazendo as coisas por ela? O que isso vai custar mais tarde? Outras vezes, o que é também uma hipótese, como já disse, o sintoma medo de dirigir pode entrar como uma negação no sistema todo. A família pode focar nesse sintoma para não ter que lidar com outro tema realmente importante, um tema de difícil digestão, de difícil diálogo. O que fazer neste momento? Outras famílias podem querer tanto ajudar o filho, que ele pode ser o caçula ou o cônjuge, que algumas vezes até fazem as coisas por ele. Podem facilitar tanto a sua vida, fazendo escolhas que a família acha difícil para ele e tomam o seu lugar. Mas isso é bom? E famílias muito unidas, aquelas bem grudadinhas, que tomam todas as decisões juntas. Ninguém faz nada sem a presença do outro. E se for o contrário, famílias muito distantes, onde algumas vezes, se a gente perguntar, ninguém sabe onde o filho está. O que isso pode causar? Qual seria o modelo bom para a família? Segundo estudos, uma forma adequada de se viver no sistema familiar é uma fronteira nítida, que demarca a unidade dos subsistemas. Isto mostra a diferenciação e, ao mesmo tempo, permite o contato e troca entre os familiares. Eles vão conseguir se aproximar quando sentirem necessidade. O sintoma ele pode ter se iniciado há tempos com outros tipos de medo, mas algumas vezes a família não conseguiu ver. Quais seriam esses medos? De que outras formas isso pode aparecer? O medo, as dificuldades, as ansiedades são sintomas subjetivos. Devemos sempre ouvir o que o familiar está dizendo ou querendo dizer. Isto é uma boa forma de comunicação. Escutar, ouvir e analisar. Algumas vezes esse medo pode não estar relacionado diretamente com a família. Já pensaram sobre isso? Mas sobre isso eu vou falar um pouquinho mais adiante. Para auxiliar nesta mudança, isto é, que a pessoa possa enfrentar a direção, que possa dirigir, devemos mudar o contexto familiar e sua dinâmica. A família, de início, vai querer eliminar o sintoma, sem querer mudar o sistema, mas precisam entender que sintoma e sistema estão interligados e que desta forma não poderemos mudar um sem mudar o outro. Neste momento, entraremos no dilema da mudança. Vamos trabalhar a família, tentando devagar alterar seu padrão para um modelo mais funcional, adequado para cada um com sua hierarquia e privacidade. Mas eu quero deixar claro que não existe padrão correto. Cada família tem sua forma de viver e conviver. Acontece que algumas vezes precisamos dar uma certa orientação para que fique ainda melhor essa convivência e que todos possam se desenvolver. Com essa medida, podemos provocar uma maior competência no membro identificado como problema, aquele familiar que trouxeram no início da terapia. Este, por sua vez, vai contribuir para reforçar as mudanças na família
isto é, a circularidade no sistema. Isto vai exigir nova acomodação, pois aquele familiar não depende mais de outros para se movimentar. O que este outro indivíduo que fazia as atividades daquele outro vai fazer? Isso, algumas vezes, é um outro problema que dificulta o trabalho terapêutico, pois vamos desacomodar a família inteira, a família toda. Mais uma vez, olhando por outro ângulo, como hipótese, poderia ser também um sintoma mascarando outros problemas mais importantes, que algumas vezes a família pode não querer mostrar. Desta forma, tenta encontrar um jeito de largar a terapia, o que é muito ruim. Trabalhado isso, pretende-se que a família adote uma nova forma de conviver, um novo padrão. Esse novo padrão poderá levar à construção da independência familiar ou poderão também continuar da mesma forma, a maneira conhecida e habitual. Se a forma da família conviver é muito conservadora e rígida, vou trabalhar para uma adaptação que leva um certo tempo, pois conforme falamos, as famílias passam por estágios que requerem mudanças, mas também existe a resistência da família. O que vocês acham? Família boa possui conflitos e dificuldades? Uma família boa discute. Uma família que funciona bem possui conflitos, sim. O que acontece é que lidam de forma equilibrada com seus problemas. Se a família não consegue sair de um padrão rígido e força todos os integrantes a viverem no modelo que sempre funcionou, provavelmente terão grandes dificuldades e sintomas diversos. Talvez famílias assim acreditem que desta forma transmitem segurança, seguindo um modelo que estão acostumados. Agora vamos para uma outra pergunta. Será que a maneira de educar e se relacionar com os filhos tem a ver com a independência deles? Vamos discutir um pouco sobre isso. Quando ocorre o nascimento do primeiro filho, o casal entra na função parental. Sim, agora eles são pais. Cabe a eles a tarefa de alimentar, guiar e controlar os filhos. Isso vai exigir apoio mútuo do casal. Aquele acordo lá no comecinho do casamento. O contrato onde cada um coloca sua individualidade e forma de cooperação. O estilo de parentalidade, isto é, a forma como ser pais, como agir em cada fase, depende, e é bom que seja assim, da idade de cada filho. Não dá para tratar uma criança da mesma forma que se trata um adolescente. O problema é que ele pode até gostar. Assim, bebês precisam de cuidados, atenção e proteção. Os que estão começando a ir para a escola, hoje em dia 5, 6 anos, requerem supervisão em suas tarefas, orientação, controle e envolvimento em diversas atividades. E os adolescentes? O que eles precisam? Precisam do estabelecimento de regras de diálogo e entendimento, para que iniciem seu processo de entrada para a fase adulta. Confirmam assim sua autonomia e responsabilidade. Observem que se trata de uma construção na família. Os pais assumem a liderança do sistema, que se diferencia de acordo com a idade de cada filho, que eu já havia falado antes. Uma liderança democrática que permita diálogos entre os subsistemas. Quando eu digo subsistemas, estou me referindo ao subsistema casal, ao subsistema pais e filhos e ao subsistema irmãos. Agora uma outra questão. Como os filhos irão aprender a lidar com seus conflitos, com suas dificuldades? Só os pais podem ajudar? Acontece que estes filhos, no relacionamento entre irmãos, vão aprender a assumir posturas, ter prestígio, fazer amigos e aliados. Por isso, essa relação
também funciona como um laboratório dentro de casa. Esta convivência é levada para a vida. Isso é um aprendizado base. Por isso também é importante que os pais não interfiram. Os irmãos precisam resolver o conflito deles sozinhos, salvo, é lógico, algumas situações a serem analisadas. Na família, acontecem mudanças internas que se referem a mudanças evolutivas, perdas, dependência e situação de doenças, e as mudanças externas, que decorrem de fatores econômicos, sociais e culturais, aos quais temos que ir nos adaptando. Assim, acontecem períodos de equilíbrio e desequilíbrio na família. São como picos e depressões, literalmente falando. O equilíbrio se caracteriza pelo domínio das tarefas e atitudes. Quando ocorre um desequilíbrio, tanto individual como familiar, surge o estresse e a ansiedade, que, como já falei, pode ser aproveitado para levar ao avanço ou paralisar a família toda. Geralmente, esses desequilíbrios são maiores no ponto de transição de um estágio do ciclo de vida para o outro. No caso de dirigir, poderíamos citar hipoteticamente a fase adolescente entrando na idade adulta. Seria uma oportunidade para a família observar o avanço do filho, mas digo novamente, poderia ser uma outra fase, uma outra situação onde um dos familiares teria que dirigir ou voltar a dirigir e não conseguiria. Uma questão adolescentária e familiar, que é o jovem adulto. Sempre como exemplo e hipótese. Pense sobre isso. Ele tirou a carteira, mas ele vai dirigir? Ele tem carro? Ele ganhou um carro? Ou realmente só tirou a carteira para dizer que tem e guardou na gaveta? Como ele anda se locomovendo caso a família não faça esse trabalho? Ele está usando táxi? Ele pede carona? Como está isso para ele? Ele está se incomodando? A família se incomodou? Uma outra coisa que podemos também analisar é a autoescola. Claro, lembram que comentei dos vários ângulos a serem analisados? A autoescola também contribui. Alguns alunos não se adequam à forma, ao estilo daquela escola ou instrutor. Claro que isso é um fator subjetivo, cada aluno é diferente. Esse aluno pode passar por algumas dificuldades muito fortes. O instrutor pode não ter paciência, pode não transmitir segurança. E dessa forma, a aprendizagem não se desenvolve. E pode, nesses casos, gerar ainda mais traumas, pode até causar a sua desistência. Cabe analisar que hoje em dia temos autoescolas direcionadas ao público feminino, pois algumas mulheres podem não se adaptar com o instrutor do sexo masculino. E aí, cada caso é um caso. Não é porque um filho conseguiu naquela autoescola X que o outro vai conseguir os mesmos passos e conseguir da mesma forma. E mais uma vez vamos precisar que a família compreenda e possa ajudar nesse processo. Ele pode até conseguir, mas pode passar por grandes dificuldades, às custas, algumas vezes, de uma rigidez familiar. E sobre isso, a gente já conversou, lembram? Pode inclusive reprovar no exame diversas vezes. Esse diálogo que estamos tendo é muito bom, porque vai ajudar a todos a entender um pouco mais sobre esse medo. Algumas vezes temos uma visão um pouco fechada sobre o assunto. E se precisar, temos que buscar ajuda profissional. Eles poderão auxiliar a família em seu crescimento. Existe sempre a possibilidade de evolução e desenvolvimento. Afinal, somos filhos, temos filhos e seremos avós. O que se constrói hoje se ramifica para amanhã. Por isso, temos que praticar o que aprendemos para evoluir, e colocar em prática exige muita força de vontade.
pode-se construir um novo padrão na família. Um padrão que contribui para o desenvolvimento de todos. Um padrão mais colaborativo, com interações mais significantes, com relações mais verdadeiras e com encontros mais prazerosos. Eu espero ter contribuído e que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Obrigada.